Evangelho de João, quarto evangelho de Jesus Cristo, na percepção de João, capítulo 9. Glória a Deus. Esse texto, ele mexeu forte com o meu coração, e eu quero compartilhar essa verdade absoluta de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. Diz o texto assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Diga glória a Deus. Tome o seu lugar. A palavra, ela é a palavra de Deus e está e é abençoada. E nesta manhã, que esta palavra, ela atinja o teu coração. Então preste atenção, muita atenção, mas muita atenção mesmo, no nome de Jesus. Esse texto, ele, a priori, esse texto, ele narra para nós um milagre que um cego de nascença recebe de Deus. Um cego, um deficiente visual. E o texto é muito claro quando afirma de forma categórica: Jesus viu um cego de nascença. Não há dúvida. O texto começa inaugurando a narrativa com essa declaração. Porém, nesta manhã, eu quero convidar você para que a gente olhe uma outra verdade dentro desse texto, que não a cegueira desse cego, mas eu quero pensar contigo sobre o versículo 2. Essa afirmação: seus discípulos lhe perguntaram. Você pode repetir comigo? Diga: seus discípulos lhe perguntaram. Não vamos tratar do cego, vamos tratar dos discípulos. Sabe quando você recebe de Deus uma direção, uma orientação para tocar num ponto? É exatamente o que aconteceu. Eu gosto de
ler a palavra e de maneira com muito espaço, pensar o que eu estou lendo. E foi o que eu comecei a fazer quando eu me deparei com esse texto, que já conhecia, que você conhece, mas eu parei para pensar nesse texto. O texto começa dizendo que aqui é uma interlocução entre Jesus e os seus discípulos. Então essa interlocução é uma interlocução fechada, ela está blindada. Em que ponto, pastor? Ela está blindada entre os agentes desse diálogo. Jesus e seus discípulos. Aqui não entra religiosos, aqui não entra fariseus, saduceus, aqui não entra escribas, aqui não entra ninguém, a não ser discípulos, seguidores, fiéis. Então isso aqui é uma reunião fechada. Eu poderia dizer assim: o pai está conversando com os filhos. Não entraram os vizinhos, não entraram na conversa os tios, filhos e pais. Então não entrou ninguém, filhos e pais. Está restrito até para quem não é da linhagem sanguínea de filho. Até isso está fora. Aqui é a mesma coisa. Seus discípulos lhe perguntaram. Então aqui não tem ninguém, não tem espectadores. Agora olha a pergunta deles: mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou? E quando eles fazem essa pergunta, mestre, quem pecou? Eles identificam o objeto da pergunta deles. Este homem que está diante deles. O texto passando diz que Jesus passou, viu um cego de nascença. Então os discípulos estão fechados. Mestre, quem pecou? Este homem aqui, esse aqui. Que ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. Olha que coisa interessante. Quando os discípulos perguntam, e dizem na pergunta deles, que esse cego nasceu cego, eles já colocam uma coisa muito engraçada para o Senhor. Se ele já nasceu cego, os discípulos estão dizendo para Jesus que havia possibilidade dele ter pecado ainda na barriga da mãe. Quem pecou? Foi ele, esse homem que aqui está, ou foram os seus pais? Para que ele nascesse cego. A pergunta dos discípulos, ela já manda a resposta. E a resposta dos discípulos não tem uma terceira opção. Então eles fazem uma pergunta e dão para Jesus a resposta. E ambas as respostas, na percepção de quem pergunta, estão certas. Na percepção de quem pergunta. Entende isso? Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, ambas as respostas vão estar certas na cabeça deles. Se Jesus fala assim, foi ele? Ah, sim. A gente só que estava com dúvida se tinha sido ele ou os pais. Não, foram os pais. Ah, sim, nós entendemos também. Observe que a pergunta dos discípulos tem resposta pronta, e a resposta pronta, que são duas, tanto uma quanto a outra, para os discípulos está perfeitamente certa. Entende isso ou não? Sim ou não? Está claro isso? Mestre, quem pecou? Quem cometeu o pecado porque ele é cego? Foi ele ou foram os pais? Se Jesus responde assim, foi ele. Ah, sim, a gente estava com dúvida. A nossa dúvida é quem era o agente causador. Se ele próprio ou se foi o pai e a mãe. Se Jesus fala, foram os pais. Ah, entendemos também. A gente estava pensando que era ele.
Então, essa pergunta dos discípulos, ela chega a ter um grau de insanidade, ou um grau de não sei o quê. Porque veja só, olhando essa pergunta por outro lado, os discípulos de Jesus, fiéis, seguidores, estão dizendo que é possível, ou que era possível, um feto, uma criança, sendo gerada na barriga de uma mãe, já está pecando. É o que eles estão dizendo. Porque quem pecou foi ele, porque ele nasceu cego. Ou seja, ele não ficou cego depois. A cegueira não acontece após nascimento. A cegueira acontece ainda na gestação, nas 40 semanas. Percebe isso, sim ou não? Está claro isso? Alô, tem alguém aí? Está claro isso? Então, os discípulos sabem que aquele cego nasceu cego. Então, quando ele nasceu, veio para fora, opa, ele é cego, ele não enxerga. Então, ele já nasceu cego. Os discípulos perguntam, a cegueira é causada pelo pecado dele, mas se ele nasceu cego, ele já pecou na barriga. Ele pegou o pecado foi em qual semana? Primeira, segunda, terceira? São 40 semanas. Qual semana que ele pecou? Então ele já pecou dentro da barriga, lá no útero, ligado num cordão umbilical. Ele já pecou. Não foi ele que pecou. Isso aí é consequência do pecado dos pais. Ok, então os pais pecaram e ele acabou nascendo cego. A pergunta dos discípulos já tem resposta pronta. Jesus só tem que escolher opção A ou opção B. Não tem nenhuma resposta, nenhuma alternativa anterior. Não tem isso. É ou A ou B. E ambas vão estar certas na cabeça dos discípulos. Se ele fala, foi ele? Ah, sim. A gente achava que eram os pais. Não, foram os pais. Ah, sim. A gente achava que era ele. Está claro isso, sim ou não? Sim ou não? Está claro. Resposta de Jesus. Versículo 3. Disse Jesus, nem ele, nem quem? Então Jesus, na resposta dele, ele elimina as duas alternativas aparentemente certas de quem formula a pergunta. Vocês estão completamente enganados. Nem foi ele que pecou, nem foram os pais. Nem uma coisa nem outra. E agora criou-se um impasse. Porque quando os discípulos formulam a pergunta, já tem a resposta certa. Quando Jesus responde, ele mata as duas alternativas. Está errado essa e está errado essa. Aí Jesus coloca uma terceira opção. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí, quando ele coloca isso, ele vai completar com uma quarta, versículo 4 agora. Enquanto é dia. O que me chamou a atenção nesse texto foi essa concordância verbal aplicada aqui no texto. Grife essa expressão. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Grife essa sentença. Precisamos. Quando Jesus coloca o tempo verbal nesta flexão, precisamos, o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos que lhe fazem aquela pergunta? A colocação de vocês está totalmente errada, nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu, ou isso está acontecendo, para que a obra de Deus se manifeste. Uau! E como é que a obra de Deus vai se manifestar? Ele fala assim, precisamos. Diga, precisamos. Então Jesus agora fez um convite, fez uma convocação para quem? Quem foi convocado agora? Os discípulos. E foram convocados para quê? Para realizar a obra de Deus. É sobre isso que eu quero pensar contigo hoje. Amados, um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar o tempo todo é como vencer
eu vou chamar de o maldito comportamento. O maldito comportamento de, 2 pontos. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. É o tempo todo. A gente vive nessa coisa. Não, o outro é que é culpado. Então veja só. Eles vão andando por uma certa rua, um certo local, e vê um cego, um homem cego, mendigo, um deficiente visual. E de imediato, mestre, quem pecou? Por que ele é cego? A culpa de quem é? A culpa é dele ou a culpa é dos pais? É o mesmo princípio de Gênesis capítulo 3. A desgraça entra no jardim do Éden, e quando Deus vem e diz, Adão! Ele diz, se eu estou nu, eu estava nu, me escondi. Quem falou que você estava nu? Quem falou que eu estava nu? Quem falou que eu estava nu? Por que eu estou... Eu já sei a resposta. A mulher que tu me deste. Eu só estou nu porque tu me deu uma mulher. Se tu não me desse essa mulher, eu estaria puro até hoje. A primeira palavra de Adão é, eu estou nu porque tem um culpado. Eu estou nu porque alguém é culpado da minha nudez. E sabe quem é culpado da minha nudez? O próprio Deus. Porque tu teve essa triste ideia, me deu uma mulher e ela me enganou e eu estou nu. E a culpa é tua, tu me deste ela. A minha nudez tem culpa, e o nome da culpa és tu. Aí Deus chama a Eva. Eva, o que passa? O que aconteceu? A serpente. E eu fico pensando, se Deus chama a serpente, ela olhar para trás, não sobrou mais ninguém para me botar a culpa. Vou botar a culpa em quem agora? Vou botar a culpa no próprio Deus, porque tu me criou também. Tu me criou também. Sabe, irmãos, esse comportamento nosso, ele é doentio, é patológico. Por isso ele falou assim, nós precisamos mudar a nossa percepção. Em toda a nossa interação social, convivência social, a gente, percebendo ou não percebendo, a gente fica o tempo todo botando a culpa no outro. Das coisas mais simples. Quer ver uma coisa? A gente sai de casa atrasado. Sai de casa tarde. Pega a linha amarela, a linha vermelha, pega a ponte, o que você quiser pegar. O trânsito está pesado. A gente começa a botar a culpa no atraso em quê? Em quê? No trânsito. Essa tragédia, esse caos absoluto. A culpa vai ser o trânsito. A gente vai chegar e vai dizer, olha, o trânsito estava um caos. Estava terrível o trânsito. Estava um caos. Por isso eu me atrasei. É mentira. É mentira. Você não atrasou por causa do trânsito pesado. Você atrasou porque saiu tarde demais. Dizem que mineiro não se atrasa nunca. Porque se a passagem é 7, ele chega às 4 da manhã, 5 da manhã, sei lá o quê. Porque ele está sempre na frente se antecipando. Então é muito fácil. Isso está no nosso automático. A gente tem que arranjar alguém para culpar, ou a gente tem que transferir o nosso problema. Aí quando você pensa que o assunto findou no Éden, porque Deus matou um animal, vestiu os dois, e tirou dali, e declarou uma palavra para os dois, e eles saíram, daqui a pouco, 2 rapazes, 2 irmãos, Caim e Abel, estão crescendo, e chega um momento de cultuar a Deus. E a Bíblia diz que Caim leva uma oferta, que ele decide levar, que está no coração dele, e sem entrar no mérito. E Deus não recebe aquela oferta, Deus não se agrada. Aí ele fica de olhando. Aí Abel vai, também leva uma oferta, sacrifica lá uma oferta a Deus no altar, e Deus gosta daquela oferta. O que Caim faz? Caim decide matar o irmão dele, porque Deus não aceitou a oferta de Caim. O que tem a ver Abel com a oferta que Caim ofereceu? Nada. Mas
Caim, na cabeça dele, no coração dele, diz assim: o culpado de Deus não ter recebido a minha oferta foi Abel ter dado a oferta certa. Então isso estabelece uma outra vertente. Significa que se Caim fosse filho único e tivesse trazido a mesma oferta, Deus iria aceitar? Claro que não. Então o problema de Caim não era Abel. O problema de Caim, quem era? Onde estava o problema de Caim? Aonde estava o problema de Caim? Era ele próprio. O problema de Caim era ele próprio, não era Abel. Eu estou querendo essa vertente para chegar num ponto. Pastor, sabe por que eu não sou mais consagrado, mais fiel? Por causa daquele irmão ali, ó. Por causa dela. É por causa dela, é por causa dele. É porque eu tenho uma pessoa tão perversa do meu lado, que por causa dessa pessoa, eu não melhoro mais. Aí você vai ver que isso não é verdade, quando você vê o casamento de Nabal e Abigail. Nabal é um homem maligno, diabólico, e Abigail é uma mulher de Deus. E o fato de Nabal ser um homem maligno, não fez com que Abigail também virasse uma mulher maligna. Você entende isso ou não? A gente cria comportamento. A gente cria comportamento. E a gente procura respaldar o nosso comportamento errado por causa de terceiros. Vamos citar algumas coisinhas. Por que você chega tão tarde no culto? Porque os outros chegam. Por que você não chega e não tira um tempo de oração? Porque ninguém ora. Eu não vejo ninguém orando. Por que você... Não, eu não faço isso porque fulano não fez. Eu não pratico isso porque fulano não. Por que você não se consagra, não jejua? Porque lá em casa ninguém faz. A gente está sempre transferindo a nossa responsabilidade e achando um culpado. E por causa disto, nós vamos ficando cada vez mais prisioneiros das nossas misérias. A gente vai ficando prisioneiro. Sabe qual é o grande milagre nesse texto? Não é um cego de nascença ter visto, não. É uma mudança na percepção dos discípulos que precisam enxergar de maneira diferente as coisas. Toda vez que você, a partir de hoje, olhar alguma coisa que te desaprova, que você não gosta, que aquilo não faz bem para você, não se deixe levar por isso não. Faz você o teu papel. Faz você o teu papel. Há centenas de ilustrações, mas uma delas mexeu muito comigo, e você já deve ter visto, aquela chamada estrela do mar, que quando as correntes marinhas, elas sofrem lá uma mudança da natureza, e jogam elas na areia, e o sol abrasador na areia, com aquela estrela do mar, vai matar aquela estrela do mar. E conta-se a história que um homem andando pela areia, numa praia, havia milhares e milhares e milhares de estrelas, que as correntes lançaram elas na areia, e o sol vindo ia matar todas elas pelo calor abrasador. E ele abaixava e jogava dentro d'água, e abaixava e jogava dentro d'água. Uma, duas. Aí passa alguém e diz assim: o que está fazendo, rapaz? Ele: eu estou jogando essas estrelas de volta para o mar. Aí, você está bem? Estou. Você já olhou o teu entorno? Ele: olhei. Você já viu quantas estrelas tem? Ele falou assim: sim. Quantas tem? Deve ter milhares, milhares e milhares.
E o que você está fazendo? Tu está fazendo nada. Que trabalho tolo é esse? Ele parou, olhou, um homem rude, sem cultura, e disse: mas como assim? Você está perdendo o teu tempo. Tem milhares de estrelas que vão morrer daqui a pouco. Ele falou: eu sei, mas essa aqui eu estou salvando. Mas essa aqui eu estou salvando. Essa aqui eu estou devolvendo para o mar. São discípulos que estão andando com Jesus. E anda com uma visão deturpada, detorcida. Senhor, esse problema é porque ele pecou ou alguém pecou. Não importa. Isso não me compete a mim, irmãos. O que compete a mim é dizer: Deus, precisamos ver a tua obra nesse lugar. Precisamos ver o teu milagre aí. Precisamos ver o teu milagre. É isso que tem que acontecer. Olha, enquanto é dia, nós precisamos. Então eu tenho que olhar aquela situação, não com o olhar de saber quem foi que pecou para estar assim, mas o que nós vamos fazer para esse quadro mudar. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Você entende isso mesmo hoje? Você veja só, Deus falou: Caim, esquece Abel. Caim, esquece Abel. Caim, esquece o teu irmão. Faz uma oferta diferente que eu vou aceitar. Mas é mais fácil dizer para mim assim: o meu problema, Deus me reprovou porque eu tenho um irmão que é mais crente do que eu. Se você tem alguém que está melhor do que você, glória a Deus, procure melhorar até chegar no nível dele. Mas a gente acha que é mais fácil matar o irmão crente, porque o nosso problema é o irmão crente que fez a coisa certa. Já viu aquela pessoa na igreja que diz assim: eu estou me consagrando muito, fanático. Eu estou orando muito, fanático. Ou eu já li a Bíblia, sei lá, tantas vezes. Isso é um radical, isso é um fanatismo. Não é. Amém. Deus tocou no teu coração que você vai subir um monte. Eu tive uma experiência ruim, mas você não vai ter. Então amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não posso ficar aqui olhando e tentando arranjar uma causa ou descobrir uma coisa, porque não compete a mim. Olha, quem faz essa pergunta é discípulo. Senhor, quem pecou? A pergunta tinha que ser diferente. Senhor, vai ter milagre hoje nessa vida? A pergunta tem que ser diferente. Senhor, vai ter milagre hoje nessa vida? A gente vê, às vezes, alguém que sobe para cantar, ou sobe para falar, ou sobe a fazer alguma coisa. Pastor, o senhor está sabendo que essa pessoa um dia fumou, que essa pessoa bebeu, o senhor está sabendo? Aí a gente quer logo apontar um problema para aquela pessoa. Precisamos, diga, precisamos. Então, Deus, eu quero, me capacita, Deus, a que eu não transfira o que eu tenho que consertar aqui, eu não posso jogar para o outro. Lucas 15, talvez seja um clássico para esse comportamento. O filho pródigo foi embora, viveu uma vida de pecado. O filho que ficou, o problema dele era o irmão que tinha ido embora. Você conhece o texto? Olha o que ele diz quando o irmão volta e o pai dá uma festa. Este teu filho, não era mais irmão dele, este teu filho, que gastou a vida com meretrizes, que gastou tudo, esse teu filho, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O irmão do filho pródigo diz assim: eu sou infeliz e a culpa é dele. Ora, se você não tem alegria, se você não desfruta, não bote a culpa no teu irmão que desviou. Procure o caminho de descobrir como você resolve isto. No mundo corporativo, estão pegando no meu pé e o outro está sendo, porque o outro é espírito humano, ou sei lá o quê. Será que o outro não é um pouco mais competente? Será que o outro não é um pouco mais brilhante no que faz? Então, em vez de dizer, não é porque eu sou crente, estão pegando no meu pé. Não, pensa é porque talvez eu esteja
dando razão, dando motivo. Eu esteja dando motivo para isso estar acontecendo. Eu preciso dizer: Deus, tira de mim essa coisa de o outro sempre é culpado. O outro sempre é culpado. Essa semana, conversando num local fora da igreja, não tem nada a ver com a igreja, nada a ver com a igreja, nada a ver com a igreja. Conversando com uma pessoa, e ele disse assim, do nada, eu falei, como é que você está? Estou um pouco triste. Minha esposa foi embora. Eu falei, foi embora? Nunca vi ele, eu nunca vi ela também. Eu falei, que pena, que chato. Qual o nome dela? Me deu o nome dela. Eu posso ligar para ela? Dizer que te encontrei na rua? Não pode. Liguei para ela. Já liguei fazendo festa. Olá, que dia bonito. Quem está falando? O Senhor te abençoe. Fiz uma festa para quebrar gelo. Consegui quebrar o gelo. Eu encontrei o teu esposo. Ele estava tristinho, me deu o teu telefone. Meu nome é fulano de tal, Jaime. Babá. Quebrei o gelo e consegui com que ela não desligasse o telefone. Eu estou ligando para você porque eu queria, se você permitir, orar, fazer uma oração. Eu também frequento a igreja. Que bacana. Poxa, então tu é minha irmã. Ele gosta muito de você. Não, que ele até me bateu. Ele te bateu? Eu falei, puxa vida. Eu falei, me perdoe por isso, eu não sabia, ele não falou essa parte. E como eu tinha o telefone dele, orei por ela. Estava até com a minha esposa, mandei a Luciane orar por ela. Aí eu fui ligar para ele. Rapaz, tu me enganou, cara. Não, sou eu. Falei, você falou que ela foi embora. Eu liguei para ela, ela falou que você bateu nela. Ela falou mais alguma coisa, pastor? Eu falei, não, falou só isso, que você bateu nela. Ela disse, por quê? Eu falei, não, que eu não perguntei, não sabia. Aí ele deu o porquê. A minha vontade foi bater nela. Cheguei em casa, a pastora estava no telefone. E eu senti mal com aquela ligação dela. Eu corri lá e tomei o telefone dela. Arranquei na mata. Botei no ouvido e saí de perto dela. E quem estava no telefone falando era um homem, namorando com ela pelo telefone. Aí eu olhei, fiquei calado, e o homem achando que eu era ela. Não, vamos sair, vamos dar uma massa, isso, aquilo, outro, ele só ouvindo. Aí ele perguntou, de quem é esse cara? O cara que eu encontrei, estou gostando dele. Ele falou, pastor, eu perdi a cabeça e dei um safanãozinho nela. Não bati, não. A gente mora numa favela, numa comunidade. E se eu bato nela, ela fala com o pessoal e os caras até me matam. Mas eu dei um empurrão nela. Mas o cara falou comigo achando que eu era ela. Aí eu apertei ela, ela falou que ela se envolveu com uma pessoa da igreja que ela frequenta. Um crente. Mas eu achei engraçado que quando eu fui conversar com ela, o culpado era ele. Mas quando a gente vai olhar o outro lado, a gente descobre que o culpado não é apenas ele. E a gente vive essa miséria o tempo todo. Por que você está frio na fé? Não, porque ele tem culpa. Porque o dirigente, porque o pastor, a gente sempre vai achar alguém para botar culpa. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Ele falou, precisamos. Eu não vou ficar aqui me gastando e me aprisionando, porque eu quero tentar saber quem pecou por essa situação. Talvez a razão maior desse problema seja nosso. O problema do Brasil não é de uma ideologia diabólica que está aí, não.
O problema do Brasil é que está faltando unidade numa igreja para buscar Deus. Porque segundo a Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se converter, então eu vou sarar a terra. Agora, quando a gente vê um pastor evangélico em cima de um caminhão, defendendo o indefensável, a gente quer o quê? Quando a gente vê um pastor defendendo o indefensável, a gente quer o quê? Não pode reclamar. Então a coisa começa a melhorar, não é de lá não, é daqui para lá. A coisa começa a melhorar, não é lá não, é daqui para lá que a coisa começa a melhorar. A coisa começa a melhorar. Lembra daquela ilustração do casal que quer separar? Porque a mulher não valia nada, não prestava. Aí o conselheiro falou assim: faz o seguinte, para dar um tapa de mão, de luva de pelica, fica um mês tratando ela como uma rainha. Aí depois de um mês você pede o divórcio. Só um mês, só para ela assim: caramba, ele me tratou como rainha. E esse homem começou a tratar ela como rainha, começou a tratar ela com dignidade. Um mês depois, vamos entrar com o divórcio? Não, pastor, ela mudou 100%. Ela mudou totalmente. Então o problema não era lá, o problema era aqui. E será que você hoje tem coragem de dizer: Deus, o que eu preciso melhorar? Porque o convite é: precisamos. Esse convite é um convite para todos nós. Diga assim: o Senhor diz: precisamos realizar. E como é que eu realizo a obra de Deus? Eu realizo a obra de Deus parando de procurar quem pecou. Quem é o culpado nessa casa? Quem é o culpado nessa cena? Eu tenho que parar de fazer isso. E dizer: Deus, se isso está acontecendo, há uma parcela de culpa aqui. A gente fala dos menores que estão na rua, dos menores viciados. Você concorda comigo ou não? Que grande parte da culpa está na criação, está nos pais? Amém ou não amém? Meu Deus! Os pais têm uma culpa total, porque os pais deixaram de ser pais. Estão criando o quê? Está criando um bicho na rua solto. Mas o dia que o pai volta a ser pai, o dia que a mãe volta a ser mãe, o resultado vai ser na frente, vai ser colhido. Mas se ele não faz isso, o que a gente faz? Não, é um menor delinquente. O que é o menor delinquente? Menor delinquente é filho de um pai inconsequente. Ou não? Ou não? Um menor delinquente é filho de um pai inconsequente. Minha primeira coça foi o dia que eu peguei uma bola que não era minha. Já contei aqui. Meu pai me deu uma coça boa. Deu me urinar todinho no short. E depois pegar a bola e ir chorando na rua para devolver de quem eu tinha apanhado aquela bola. E eu escuto até hoje: e isso é para você não virar ladrão. E eu não virei, porque meu pai me disciplinou. Mas quando você vê teu filho chegar em casa com um apontador, com um lápis de cor, com um estojo, e você não faz nada, tu está criando o quê? Está criando um problemaço lá na frente. Quando você vê teu filho adolescente querer namorar 10 garotas ao mesmo tempo, tu está alimentando o quê? Um monstrinho, ou não está? Claro que está. Então, irmãos, eu não posso ficar botando, quem culpou? Não, a culpa é minha. Eu tenho que consertar a partir de aqui. E a palavra de Deus diz: precisamos. Diga: eu preciso tomar a minha posição. Aqui tem pessoas hoje aqui que estão me ouvindo agora, irmãos, que está usando de vingança. Pastor, eu estou matando na unha. Em vez de matar na unha, não seria melhor a gente pegar uma franela e começar a dar um polimento? Que a coisa vai mudar. A coisa vai, pastor, não merece. Mas será que se mudar esse comportamento? Não, merece sim. E eu vou começar a fazer uma coisa para merecer. Irmãos, a coisa vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma pessoa aqui da igreja veio e falou um monte de coisa do marido que não prestava. E na hora deu um troço assim.
Pegamos uma importânciazinha, falou assim, qual o prato que ele mais gosta? De lasanha. Está aqui, faz uma lasanha. E a pessoa foi para casa, obedeceu por um milagre, e fez a lasanha. E quando o marido chegou, deu o testemunho. Meu Deus, eu vinha pensando em comer aquela lasanha que você sabe fazer. E você fez a lasanha. E você fez a lasanha. Hoje estão juntos novamente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, essa pergunta, quem pecou, quem fez, eu tenho que tirar do meu vocabulário em nome de Jesus. Isso é batalha espiritual. Se você conseguir tirar isso, você vai melhorar. A gente procura igrejas perfeitas, a gente procura pastores perfeitos, a gente procura professores perfeitos, a gente procura perfeição, quando nós somos os mais imperfeitos. Você quer um ambiente perfeito? Começa a melhorar. Você quer um ambiente melhor? Comece a melhorar. Comece a orar mais. Comece a se consagrar mais. Comece a ficar melhor. Comece a ficar melhor, que você vai ver como é que a coisa vai mudar. E finalizando, entrar aqui numa área que a gente não gosta que toque. Por que a gente não oferta mais? Eu não oferto mais porque eu acho que não precisa, eu acho porque a igreja gasta mal o dinheiro, ou eu não sei o que, vai ter uma história para contar. A gente tem um comportamento, não é porque o outro está assim, a gente tem um comportamento, é porque nós decidimos ter o comportamento certo. E eu termino dizendo o texto de Pedro e João, subindo para a oração. Você sabe quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Um pecou, cometeu suicídio, ficou 11. Diz o texto assim, Pedro e João, conhece o texto? Pedro e João subiam juntos à hora da oração. Pedro e João e os outros? E os outros? Pastor, não vem ninguém. Não vem ninguém. Então, eu também não vou. Não vem ninguém, mas vem você. Mas veio você. Não vem ninguém? Não, veio você. E porque veio você, você vai estar. A gente fica, fulano, você vai no culto hoje? Não. Você vai não. Liguei para 10, os 10 falaram que não vão. Eu também não vou não. Não faça isso. Você não é todo mundo. Você é você. Amém? Você vai fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, você vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém nessa hora?